Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos aqui em mais uma aula de português, certo? E hoje a gente vai revisar o conteúdo de adjunto adnominal e adjunto adverbial, certo? E para isso, a gente vai acompanhar as páginas 118 até a 121 do nosso livro, beleza? Então acompanhe aí nas páginas e acompanhe aqui a aula. Vamos lá! Leia o trecho a seguir sobre a campanha Vidas Negras da ONU e responda às questões. No Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias. Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. É a hora de encarar os fatos. O racismo está na raiz desse problema. Você também é responsável por essa mudança. A juventude negra precisa ser respeitada e se integrar à sociedade sem discriminação. E vocês estão vendo aqui a imagem do livro, certo? Então vamos lá. Item A. A que substantivos os termos destacados se referem? Então vamos lá. O termo negras está se referindo a quem? As pessoas. O todos os está se referindo a quem? Aos dias. Do sexo masculino está se referindo a quem? Jovens. E as maiores são o quê? As vítimas, certo? E por assim vai. E o item B, qual a relação entre esses termos e os substantivos a que se referem? Eles caracterizam ou determinam esses substantivos, certo? E no item C, esses termos se ligam aos substantivos por meio dos verbos? Não, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Eles não estão se ligando por meio dos verbos, não, tá? Tá se referindo aqui somente aos substantivos, beleza? Então, os termos em destaque, que a gente viu na página anterior, eles são chamados adjuntos adnominais, certo? Então, o adjunto adnominal, como a gente viu na nossa aula de português, é o termo que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo da oração sem o intermédio de um verbo, certo? Então, o termo que exerce a função de adjunto adnominal, ele pode ser um adjetivo, como a gente viu lá no texto, o negras e o maiores. Ou uma locução adjetiva do sexo masculino, locução adjetiva porque tem dois ou mais termos. Pode ser um artigo, o, os, o, a, as, uma, certo? E um numeral, 23, E um pronome, todos, essa, que são exemplos que a gente viu no texto da página anterior, tá? Então, os pronomes, eles funcionam como adjuntos adnominais quando são pronomes adjetivos, ou seja, quando eles acompanham os substantivos. Então, os pronomes pessoais oblíquos, me, ti, li, nós, vós, lis, eles exercem a função de adjunto adnominal quando estão na função de pronomes adjetivos, certo? Sendo empregados com valor possessivo. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Beijou-lhe o rosto. Significa o quê? Beijou o seu rosto. Então, o li aqui é quem? Ele está exercendo a minha função de adjunto adnominal, certo? Então, vamos lá. Predicativo versus o adjunto adnominal. Então, o predicativo, ele também pode expressar características relacionadas a um substantivo. A diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal é que o predicativo, ele se liga ao substantivo a que se refere por meio de um verbo, certo? Então, leia esse trecho e observe a oração destacada. Então, vamos ver aqui a diferença de um e de outro, tá? Então, aqui, ó. Não foi a primeira vez que Isabel viu a perversidade do racismo. Ela conta que seu companheiro é alvo constante de preconceito. Então, no sujeito da oração, o seu companheiro, o pronome seu, ele está ligado ao substantivo companheiro e vai ter a função de adjunto adnominal, tá? Então, o termo alvo constante de preconceito,
ele está qualificando o sujeito. Então, ele tem a função de predicativo do sujeito, certo? E ele vai se ligar ao substantivo companheiro por meio da forma verbal é, né? De é seu companheiro. Agora, vamos aqui analisar as frases. Ó, o menino considerava o cãozinho leal e carinhoso. O considerava é o meu verbo transitivo. O cãozinho, né? Cãozinho é o meu objeto, né? Que está completando aqui. E leal e carinhoso são os meus predicativos do sujeito, certo? Agora, nesse outro modelo aqui, ó. O menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. O queria vai ser meu verbo transitivo e o muito um cãozinho leal e carinhoso vai ser o meu objeto, certo? Já o leal e carinhoso vão ser os meus adjuntos adnominais, beleza? Então, os elementos destacados, eles se referem ao substantivo cãozinho, que é o núcleo do objeto direto, certo? Então, tem uma diferença essencial entre esses elementos. No segundo trecho, né, ele pode ser eliminado sem prejuízo para a compreensão geral da oração, mas o primeiro não. Ó, comprove isso lendo cada frase sem trechos assinalados. O primeiro aqui, ó. O menino, se eu tirar o considerava e leal e carinhoso, não faz sentido. Fica o menino, Agora o outro, se eu colocar só o menino, ou o menino queria, certo? Já tem uma diferença. Então, o adjunto adnominal, ele é um termo que vai ajudar a especificar e caracterizar o objeto. Mas a sua presença, ela não é obrigatória, certo? Então, já o predicativo do objeto, ele é um termo exigido pelo verbo, certo? Então, o adjunto adnominal é aquele termo que, se ele não tiver na oração, a oração vai ter sentido do mesmo jeito. Já o predicativo do objeto, ele precisa ter na oração, certo? Essa é a diferença entre os dois, tá? Agora, o adjunto adverbial. Ó, releia um trecho da notícia estudada no início da unidade. Durante a infância, a administradora se achava feia por não ser branca e não ter cabelos lisos. Agora o preconceito se estendia também ao seu filho. Identifique nesse trecho quais palavras ou expressões indicam circunstâncias de tempo. Então, aqui no meu trecho, quais são as palavrinhas aqui, os termos, que vão indicar uma circunstância de tempo? Ó, o durante a infância, agora, certo? Então, esses dois termos, eles estão indicando uma circunstância de tempo. Eu sei que tal coisa aconteceu durante a infância e o que está acontecendo aqui é o agora, né? O presente, como tem aqui. E no item B, o emprego dessas palavras ou expressões revela uma impressão sobre o preconceito percebido pela mãe. E que impressão é essa? Então, isso passa, né, a impressão de que as coisas não melhoraram e que ela continua sofrendo pelo preconceito, né? Quando eu digo durante a infância, eu já sei que é no momento passado da vida dela, né? Porque a gente sabe aqui que a mulher é uma mulher adulta. E o outro termo que ela usa aqui é o agora, que significa que agora, né, aqui no presente, ela continua sofrendo preconceito, certo? Então, significa que tanto durante a infância quanto agora, na vida adulta dela, as coisas não melhoraram e ela continua sofrendo preconceito, certo? Por isso que a gente vê que esses dois termos aqui, eles foram importantes, né, pra gente ter uma circunstância de tempo, uma noção de que período está acontecendo tal situação, certo? Vamos aqui. Ó, em uma oração, os adjuntos adverbiais, eles indicam circunstâncias, né? De tempo, de modo, lugar, causa, companhia, etc. Então, o termo da oração que tem a função de indicar determinada circunstância relacionada ao processo verbal se chama de adjunto adverbial, certo? E esses adjuntos adverbiais, eles vão desempenhar a função sintáticas dos advérbios, né? Como agora, e as locuções adverbiais, né? Que vão ter expressões com valor de advérbio, né? Como durante a infância, né? A gente tem aqui a locução
adverbial, né? Porque possuem 2 ou mais termos. E as orações com valor de advérbio. Então, os adjuntos adverbiais, eles acrescentam informações à ação verbal e, consequentemente, ao significado da oração. Mas, diferentemente dos objetos, né, que são os objetos diretos e indiretos, eles não são obrigatórios para a compreensão de sentido dos verbos. Tá? Então, vamos aqui, ó. Verbos de direção. Como você viu, os adjuntos adverbiais, eles não são obrigatórios para identificar o sentido completo da oração verbal. Ocorre, no entanto, uma exceção com os verbos que indicam direção, né? Como o verbo ir, vir, chegar, entrar, sair. Exemplo, minha família foi, Maria entrou. Nesses 2 exemplos, não é possível compreender o significado do verbo, né, e da oração se não houver um adjunto adverbial. Minha família foi. Foi o quê? Foi para onde? Maria entrou. Entrou onde e quê? Certo? Então, assim, é necessário que o adjunto adverbial, ele acompanhe o verbo. Exemplo, minha família foi à praia. Maria entrou na classe. Certo? Então, o adjunto adverbial, ele pode ter posição variável na oração. Então, ele pode estar no começo, no meio e no fim da oração. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Você é uma pessoa nervosa no trânsito? Uma dica vaidosa é sair de casa com antecedência e dirigir sem pressa. Então, no trânsito, de casa com antecedência e sem pressa, são exemplos de adjunto adverbiais, certo? A gente viu aqui a posição dele em várias posições aqui na oração, certo? Então, no trânsito, você é uma pessoa nervosa? Uma dica valiosa é sair com antecedência de casa e, sem pressa, dirigir, certo? Então, os advérbios e as locuções adverbiais ainda podem modificar o significado do outro advérbio ou locução adverbial, de um adjetivo ou da oração que fazem parte. Então, nesse caso, eles também exercem a função sintática de adjunto adverbial. E quais são as circunstâncias que são expressas pelo adjunto adverbial, né? A gente tem aqui várias circunstâncias, né? A gente tem de assunto, de caso, de companhia. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. De assunto, eles conversaram sobre futebol, sobre alguma coisa relacionada ao assunto. A maioria das crianças sofre com a discriminação racial, né, de causa. De companhia, vou à festa com meu namorado. Então, com meu namorado é o meu adjunto adverbial, né, que vai expressar a circunstância de companhia. O de dúvida, talvez você tenha razão. Quem sabe você tenha razão, certo? De finalidade ao fim, sair a passeio. A passeio, eu saí por algum motivo, para alguma finalidade. Então, qual foi? Foi a passeio. De instrumento, o candidato preencheu o documento a lápis. Então, a lápis. De caneta, certo? Meu adjunto adverbial, que vai expressar uma circunstância de instrumento. E de intensidade. Esse cachorro latia muito, muito, pouco, bastante, demais, certo? Tudo isso vai indicar intensidade. De matéria, algo que é feito. Fizeram este chocolate com cacau brasileiro, certo? Ou comprei uma bolsa de couro, certo? De couro vai ser a matéria. O de meio, viajei de trem para o litoral. Então, fui a pé, fui de carro, certo? Significa o meio pela qual você se locomoveu. De negação, eu não gosto de Diló, não, nunca, certo? De oposição, voltaram contra o próprio partido, né? Algo que se opôs a alguma coisa. De ordem, classificou-se em segundo lugar. Então, em segundo lugar é o meu advérbio, tá? E de valor,
comprei esta blusinha por R$10. Lembrando que isso aqui é só uma aula de revisão, tá? Pra gente ver o conteúdo que é expresso no livro. Mas nós já tivemos uma aula sobre adjunto adverbial e adjunto adnominal, tá? Essa aula é mais como uma revisão mesmo, pra gente ver a versão aqui do livro, tá certo? E como atividade, gente, vocês vão fazer as páginas 122, 123 e 124, tá certo? Ó, são essas questões aqui, ó, que vocês estão vendo, tá certo? Lembrando de fazer somente resposta no caderno, façam atividade no caderno e me enviem pelo Google Classroom, tá? Apesar de vocês verem, professora, Vitória, 3 páginas, são 3 páginas, mas só são 5 questões, tá? Porque tem muita imagem, tem uns quadrinhos, então isso faz que as páginas sejam mais longas, tá? Mas não se assustem de ser 3 páginas de atividade, mas são só 5 questõezinhas que vocês vão responder, beleza? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem uma mensagem pelo Google Classroom que eu estarei respondendo vocês, beleza? Então, no mais, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!